se realmente investir na bolsa te faz perder dinheiro, tá? Então vamos entrar aqui mais fundo nesse tema. O primeiro ponto que a gente precisa entender é o que que significa as ações, o que que significa investir na bolsa, tá? Você não pode entrar só porque está falando, o pessoal está falando, só porque parece que tem status, só porque parece que pessoas ricas que investem nisso. É importante a gente entender realmente o que está acontecendo quando a gente coloca o nosso esforço, o nosso dinheiro nesse tipo de mercado, tá? Então, o primeiro ponto, o que são ações? Quando você investe em ações, quando você compra as cotas, né, de ações, você compra, você se torna sócio dessas empresas. Por exemplo, você comprou cotas de Petrobras, então você se torna sócio da Petrobras, então é uma sociedade. É diferente de você comprar uma dívida, que você pode também comprar dívidas, por exemplo, da própria Petrobras, mas aí você não é sócio, eles vão te pagar, como se fosse uma renda fixa, eles vão te pagar por você estar emprestando dinheiro para eles, que é diferente de uma ação. Quando você tem cotas de ação, você se torna sócio dessa empresa. Então, imagina que lá no começo, quando a Apple não tinha lançado o iPhone ainda, e você comprou uma ação de Apple e ela se valorizou ao longo do tempo, sei lá, 1000%. Então, você tem uma ação que se valorizou muito. Então, você tá sócio dela porque ela foi inventando mais coisas, o valor do patrimonial dela, o valor da empresa dela foi crescendo ao longo do tempo e o valor dessa cota foi subindo ao longo do tempo, tá? Então, quando você compra ações, você se torna sócio das empresas, tá? Não é dívida, é diferente. Você é sócio, você é como se você já tivesse um pedacinho mesmo daquela empresa, tá bom? Então, primeira coisa, né? Antes de a gente falar da perda, vamos falar das coisas boas, porque existem coisas boas, senão as pessoas não investiriam em ações, né? Então, como que a gente pode ganhar dinheiro com as ações? Porque a gente pode ganhar dinheiro com as ações. As pessoas às vezes só têm a imagem de perdas, não vou colocar porque é muito arriscado e tudo mais, porque justamente faz da maneira errada. Mas se você fizer da maneira correta, é uma oportunidade muito grande, tá? Então, primeiro vamos entender aqui como que a gente ganha dinheiro com as ações. O primeiro ponto é a valorização da cota. Então, é bem o exemplo que eu passei para vocês, que é, por exemplo, ó, você comprou uma ação a R$ 20, ó, 20,20, e agora ela está valendo 30. Então, ela se valorizou ao longo do tempo. Então, primeiro você desembolsou 20, mas agora, se você vender, ele está a R$ 30. Então, tem um ganho aqui. Então, ela teve 50% de valorização. Isso é um jeito de ganhar com as ações, principalmente se você comprou com esse preço e vendeu com aquele, né? Se você comprou a R$ 20 e vendeu a 30, você ainda realizou lucro, né? Que é essa diferença do valor de compra e venda. Então, esse é um tipo de aumentar o patrimônio, é valorizando a cota, tá bom? Qual que é o outro jeito de ganhar dinheiro com as ações? É justamente com uma coisa que é muito legal, que é isso daqui, ó. Através do pagamento de dividendos, juros sobre capital, bonificação de cotas, entre outros, tá? O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente compra ações, a gente é sócio das empresas. Por a gente ser sócios, a gente tem vários outros benefícios, e dentre eles, a gente receber parte dos lucros que as empresas dão. Então, por exemplo, a Petrobras, se ela fez um trabalho bacana, se ela está rentável e se ela obteve lucro, tirando os intervencionismos recentes, né, do governo que não é legal, e isso prejudica muito, mas faz de conta que não teve e ele pega todo esse lucro, eles são obrigados a distribuir esses lucros entre os sócios, entre os cotistas. Então, assim, de tempos em tempos, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, você vai ver na sua corretora um valor lá sendo pago. Esse valor são os valores dos dividendos. Muito parecido com os dividendos são os juros do capitais, tem um pouquinho de diferença com relação a imposto de renda e tudo mais, mas é muito parecido, você recebendo esse dinheiro diretamente na sua corretora. Os dividendos, eles são isentos de imposto de renda,
por enquanto, tá? E os juros sobre capitais, eles já são pagos os impostos de renda na fonte. E a bonificação de cotas é um tipo de distribuição também, por exemplo, de crescimento e tudo mais. Então, é decidido entre, né, a gestão se haverá essa bonificação de cota. Então, volta e meia, você vai ver valores a mais de cotas do que você comprou. Faz de conta que você tem Bradesco, você comprou 100 ações de Bradesco, do nada você vê lá 125, e você não comprou esses 25. Provavelmente o que aconteceu nesse período foi uma bonificação de cotas. Então, eles distribuem essas cotas para os cotistas, eles aumentam, né, o número de cotas em circulação e eles premiam quem já é cotista, tá bom? Quem já é sócio da empresa. Então, se você não tem as ações dessa empresa que vai distribuir bonificação de cota, você não vai receber. Agora, uma vez que você tem essas ações, então você pode ter a valorização das ações, você pode receber dividendos, você pode receber juros sobre capital, você pode ter bonificação de cotas, você pode participar de eventos de subscrição, que é quando eles aumentam o número de cotas também para arrecadar mais dinheiro, tá? Então você tem direito primeiro por ser cotista. Então, essas são algumas das formas de você ganhar dinheiro com as ações, tá? Agora, vamos falar um pouquinho assim, ó, como que a gente pode perder dinheiro com as ações? Porque assim, a gente pode sim perder dinheiro com as ações, tá? Então, o primeiro ponto é justamente acontecer o contrário, ela se desvalorizar ao longo do tempo. Então, tem uma correção de preço. É, não, quando que acontece, né, essa desvalorização? Primeiro, correção de preço, nada sobe em linha reta. Então, os preços das ações, pensa que são pessoas comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Se tem mais compra do que venda, ela vai subindo. Agora, se tiver mais venda do que compra, o preço vai caindo, tá? É assim que funciona. Então, quanto mais pessoas querem aquela ação, quanto é mais almejada, quanto melhor é a ação, mais o preço dela vai subindo. Agora, faz de conta que mudou alguma tecnologia, mudou alguma maneira de lidar com alguma coisa, o produto, a ação começa a perder valor de mercado. Então ela começa a ter mais venda do que compra, começa a ter mais concorrência. Por isso que é tão importante você estar antenado no tipo de investimento que você vai fazer. Vou dar um exemplo. A Blockbuster, se eu não me engano, ela tinha capital aberto. Então imagina a Blockbuster, quem é jovem nem sabe o que é isso, que é sobre aluguel de fita cassete e DVD. E era muito, muito, muito forte nos anos 90 e tudo mais. E hoje ela não existe. Então imagina, quem tinha cota de Blockbuster veio à falência, não tem mais, não existe mais. Mesma coisa, por exemplo, Kodak, que é aquelas de câmera de fotografia. Se você tinha ações de Kodak, hoje ela é uma empresa que não existe mais, o produto não existe mais. Então, isso pode realmente não acontecer de não existir mais, tá? Então, aí o preço vai caindo e até que vem a ruína total dessa ação, tá bom? Então, isso realmente pode acontecer. Mas pode ser que tenha outras coisas, por exemplo, como mudanças de gestão ao longo do tempo dessas empresas, o aumento de dívidas, por exemplo, ela vai fazer alguma movimentação que ela quer investir mais numa produção. Quando você vai fazer um investimento, quando as empresas vão fazer um investimento, elas aumentam as dívidas delas, tá? O que até um certo ponto é importante porque quer dizer que ela está crescendo, ela está mirando para um crescimento. O que não pode acontecer é quando essas dívidas elas fogem do controle. Então a dívida é muito maior do que ela está conseguindo trazer de benefícios ao longo do tempo, tá? Outros pontos que podem acontecer, por exemplo, um risco de calote, um risco de entrar em recuperação judicial, que é o que está acontecendo com muitas empresas varejistas aqui no Brasil hoje, tá? De não atingir expectativas do Brasil, do mundo. Então imagina que você tem assim alguns dados de algumas empresas que elas são muito aguardadas, elas são divulgadas a cada trimestre, a cada semestre e tudo mais, elas são muito aguardadas. Aí o mercado, ela cria uma expectativa que o valor, por exemplo, vai estar a 60 ou mais. E aí ela não chega a esse valor. Então, aí começa
perder um pouquinho de credibilidade e diminui. Mesma coisa, soltou algum balanço, vendeu menos do que esperado, as ações tendem a cair. Então, essa expectativa é muito importante na questão das oscilações de preço. Então, às vezes, você vai ver uma notícia, por exemplo, falando: a empresa X aumentou os seus lucros em 30%, e mesmo assim você vai ver as ações caindo. Por quê? Porque às vezes aumenta em 30%, mas a expectativa do mercado era de 50%. Ou seja, a expectativa estava aqui em cima, ele cresceu, mas cresceu menos do que a expectativa. Isso também gera queda do valor, né? Queda das ações. Podem também ser alguma coisa, por exemplo, que aconteceu no Brasil, no mundo. Por exemplo, no Brasil, atualmente tem acontecido muito a questão das falas do ministro da Economia, das falas do presidente. Então, isso impacta demais no mercado, e isso realmente pode interferir no preço, quando tem intervencionismo governamental nas empresas, tentar colocar algum gestor forçado nas empresas, isso detona muito os preços, tá? Isso não é bom, porque isso é intervencionismo, o que é totalmente contrário ao livre mercado, tá? E também que pode gerar todo um problema de gestão e tudo mais. Outro ponto pode ser riscos não sistêmicos, como assim, por exemplo, riscos setoriais. Faz de conta que choveu lá no sul e isso impactou muito a produção de grãos, que impacta nas ações soja 3, por exemplo, tá? Então, esses tipos de problemas podem acontecer setoriais, por exemplo, petróleo. Teve o ataque dos Houthis lá dos navios, e impactou bastante a questão do petróleo, o valor do petróleo. Não está conseguindo transporte porque a gente não está conseguindo ter navio suficiente para fazer a rota. Está faltando petróleo no mercado, então o petróleo impacta muito, e às vezes pode ser só sistêmico, só daquele setor, tá bom? Mesma coisa assim, deu uma crise aviária, então todas os frigoríficos podem sofrer com isso. A China fez alguma coisa, aí pode também ter uma oscilação sistêmica, tá? Então, essas são algumas maneiras de você perder dinheiro com as ações, tá? Ter essa oscilação ou muito alta ou perder dinheiro com as ações, tá? Oh, mas agora, assim, como que a gente pode ir se blindando justamente para não ter esse problema de perder com essas desvalorizações e tudo mais? Então, o primeiro ponto aqui é evitar o risco à ruína. Como assim evitar o risco à ruína? O principal ponto aqui para você evitar o risco à ruína é justamente você diversificando a sua carteira de ações. Como assim? Você não pode comprar somente uma ação. Você não pode ter o seu patrimônio inteiro em somente uma ação, tá? Por isso que lá na escalada, primeiro degrau, você tem que fazer a reserva, tem o lugar certinho para colocar. Depois, quando você começa nos outros degraus, o seu esforço tem que ser diversificado. Dentro dessa diversificação, entra as ações, e dentro das ações, entra uma diversificação de ações. É assim que você vai blindando a sua carteira. Então, não focar em comprar apenas uma ação, muito menos de colocar o seu patrimônio inteiro em apenas uma ação, tá bom? Outro ponto que aqui é o primordial, é o que vai fazer com que você realmente tenha uma carteira de investimentos robusta, que vai fazer com que você tenha uma carteira de investimento que, mesmo oscilando, você vai ter a certeza que tá tudo certo, que é a qualidade das ações. Então, assim, é muito comum, né, por ser finanças, economia, as pessoas só verem números, elas só querem rendimentos rápidos, fáceis, em um curto espaço de tempo. E elas atropelam a questão da qualidade das ações, de fazer boas escolhas. E o maior tempo que vocês precisam tomar é na decisão das ações, tá? Tem até uma falácia, né, no mundo das economias, que é alguma pesquisa nos Estados Unidos que fala que as pessoas perdem muito mais tempo escolhendo a televisão para comprar do que a qualidade da sua ação. Isso, se vocês forem pensar, é realmente verdade. A ação você compra, compra aí, ó, que todo mundo está falando. Agora a televisão, o carro, não, eu vou pesquisar, vou ver o motor, vou ver qual loja, vou ver um monte de coisa. Então investe
o tempo descomunal em algo que vai ser um passivo, que vai ser um negócio que vai te dar manutenção e tudo mais, ou que vai tirar o seu tempo, como é uma televisão, mas não investe tempo escolhendo boas ações, ações que podem ser parte do seu patrimônio, que vai te sustentar no futuro, que vai te pagar dividendos, que vai ser a base do seu patrimônio no futuro, que vai te gerar renda no futuro. Então, isso é muito importante. Invista o tempo que vocês têm em escolher a qualidade das ações, tá? Então, a escolha deve ser feita antes, então deve ser analisada, selecionada e imagina que você estará com essa ação na alegria e na tristeza. Então sempre pensa, poxa vida, eu acredito realmente na causa dessa empresa, eu uso esse produto, então eu tenho certeza que aconteça o que acontecer, aquilo vai continuar. Eu uso energia todo dia e a energia é de tal empresa, então aconteça o que acontecer, eu vou continuar utilizando energia. Então é esse racional que vocês precisam ter para escolher ações. Invista o tempo de vocês em escolher boas ações, tá bom? É isso que vai blindar e muito e vai fazer um tremendo diferencial na sua carteira de investimentos. E aqui é um roteirinho para vocês conseguirem, né, selecionar ações de qualidade. Então, a primeira coisa, que para você que está começando os primeiros steps da escalada, uma sugestão que eu falo primeiro é vocês escolherem em torno de 5 segmentos diferentes, segmentos que façam sentido para vocês. Não ficam atirando para tudo quanto é lado. Pensa, por que que eu acredito nesse segmento? O que que é segmento? Vou dar um exemplo: segmento financeiro, bancos. Você acredita nesse segmento? Você usa esse segmento com frequência? As opções que vocês têm hoje, elas são muito recentes ou elas existem há muitos anos? Tem risco disso acabar num curto espaço de tempo? Então, são esses tipos de pensamentos que vocês precisam ter na hora de escolher as ações. Então, primeira coisa, segmento. Então, escolher uns 5 segmentos, isso é começo, tá, gente? Escolher uns 5 segmentos diferentes. Então, vou dar outros exemplos. Elétricas. Gente, aconteça o que acontecer, hoje tudo é eletricidade, tá? Então, eu preciso utilizar a eletricidade para tudo. Então, é um segmento que ele é perene, a gente depende dele para tudo. Outra coisa, por exemplo, saneamento. Gente, você dá descarga todo dia, então é um negócio que não dá para tirar das pessoas, a gente vai ter que utilizar sempre, né? Então é outro segmento interessante. Outros tipos de segmentos que existem, segurança, igual seguros. Os seguros você acredita, né? Como que eles funcionam, etc e tal. Então, isso são segmentos, tá? São tipos, são os setores das ações. Então, você escolhendo 5, e assim, entenda o porquê que você está escolhendo esses 5, aí sim você começa a aprofundar. Não fica escolhendo, eu vou comprar tal ação porque eu vi que tá boa, agora eu vou comprar Nvidia porque tá bombando, não sei o que lá. Se você fizer isso, se você fizer uma carteira de ações só baseado no que você está ouvindo, a chance de ruína é muito grande, porque normalmente se você está ouvindo algo sobre essas ações, é porque elas estão muito esticadas, elas estão muito com preço muito lá em cima, e provavelmente quando você for comprar vai ser um momento que elas vão estar corrigindo o preço, que elas vão dar uma queda, tá? Então, primeira coisa, faz um papelzinho lá e seleciona, pesquisa quais os tipos de segmentos que existem e anota, ó, então eu quero ser sócio desse tipo de segmento ao longo da minha carteira, tá? Quando vocês selecionarem esses segmentos, depois vocês vão selecionar as ações. Aí sim vocês vão entrar nas ações. Então vocês têm o segmento, que é a parte mais macro, e aí agora vocês vão entrar nas ações. Exemplo, eu gosto de setor financeiro porque, poxa, eu uso o banco para tudo, né? Não tem como eu receber salário se eu não tiver banco, não tem como eu fazer um pagamento se eu não tiver banco, então eu acredito que banco é uma boa opção para investir. Tá. Dentro do setor financeiro, quais são os tipos que existem e que você acredita? Bom, eu tenho conta, sei lá, no Itaú e eu gosto do Itaú. Tá bom, seleciona Itaú. O Banco do Brasil existe desde sempre, desde que o Brasil foi fundado, então ele dura muito tempo, eu acho que não vai ter problema, tá? Outros bancos selecionados. Então é assim, vocês vão selecionando
dentre esses segmentos, as ações que vocês gostariam de ser sócios e entendendo que tem um porquê por trás, tá? No começo, quando vocês não entendem muito dessa questão de análise fundamentalista e tudo mais, os questionamentos vão ser assim mesmo, assim, vai ser meio que na sua sensação, poxa, tá há muito tempo, tanana. Então, assim, isso já é importante, porque você já parou para pensar, pelo menos. Depois a gente vai aprofundando em outros tipos de análise, tá? Mas o primeiro aqui seleciona essas ações, tá? Então, com isso, com esses 5 segmentos, desses 2 ou 3 ações por segmento, você vai ter uma lista de 15 ações. Pronto. É essas 15 ações que vocês vão acompanhar e ponto. É muita coisa já, gente, para vocês acompanharem e tudo mais. Então, você tem uma blindagem setorial, porque você vai ter 5 setores. Então, mesmo se um setor tiver muito problema, faz de conta que o setor bancário está horrível. Você tem outros 4 setores totalmente diferentes, tá bom? Então, essa é uma maneira de você ir escolhendo e se blindando. Ah, mas quer dizer que eu vou ter 15 ações de uma vez? Não, não é isso. Quer dizer que você pesquisou e topou ser sócio dessas 15 ações, tá bom? Isso para quem está começando. Ah, mas no meio do caminho eu achei interessante outra coisa, cara. Entenda se realmente vale a pena. Será que fica valendo a pena você desperdiçar o seu esforço, a sua atenção com outras coisas, sendo que você, né, determinou o seu tempo para escolher essas 5. Então, assim, não fique escolhendo ações só por impulso e principalmente por comentários. Principalmente por comentários, se todo mundo está falando dessa ação, é porque essa ação já está com valor esticado. Quando ela vira notícia, o mercado já precificou ela. Então, assim, ó, ela já teve o lucro que era para ter e o pessoal já está começando a realizar e vender. Então, assim, não fica tomando decisões só baseado no que vocês ouvem ou veem em notícias, tá? Vocês precisam ter convicção das ações que vocês querem ser sócios. Depois que vocês têm essas 15 ações, então vocês vão passar a acompanhar notícias, resultado das empresas, vocês precisam começar a analisar se realmente continua valendo a pena ser sócio deles. Por exemplo, faz de conta que você escolheu dentre eles um banco lá que você gostava dele há muito tempo, mas ela começou a ter um direcionamento, sei lá, de princípios totalmente diferente do que você acredita. Não quero mais ser sócio dessa empresa porque eu não acredito nesses valores. Tudo bem, você tira ela e escolhe outro desse segmento, tá? Então é assim que vocês têm que ir acompanhando, vendo como que está a gestão, ver o número de clientes, ver se os clientes estão satisfeitos, ver se as pessoas gostam de trabalhar nessa empresa. Então vai acompanhando as notícias dessas 15 empresas, tá? Ah, se vocês ficarem jogando para tudo quanto é lado, no fim vocês vão ter uma carteira com 100 ações e vocês não vão conseguir acompanhar nada. Então, aí fica tão pulverizado que aí perde um pouquinho também do sentido das ações, de você acompanhar, de você realmente ser sócio. Então, a minha recomendação aqui para quem não sabe absolutamente nada é isso. Começa escolhendo os 5 segmentos e de 2 a 3 ações por segmentos e vai acompanhando, tá? E aí, o que que acontece? É justamente para ter uma boa posição nesse caso aqui, em caso de queda de preços. Então, o episódio de hoje é justamente sobre vai perder dinheiro na bolsa e tudo mais? Pode ser que sim, se você não fizer todo esse trabalho que eu fiquei falando até agora das boas escolhas. Se você escolheu bem, se você confia na empresa, se você está vendo que ela é uma empresa boa, que está cuidando bem dos números, que está tendo um crescimento saudável e tudo mais, o que que acontece na queda de preço? A gente precisa analisar, primeiro, se é uma queda sistêmica, se todo mundo tá caindo ao mesmo tempo, como foi o que aconteceu em março de 2020 com a pandemia. Aquilo era sistêmico, gente. Aconteça o que acontecesse, não tinha como você prever que depois daquele carnaval ia derreter tanto daquele jeito, tá? Então, se é um problema sistêmico, se ela é um local, porque o presidente falou alguma coisa, se o problema unicamente daquela empresa, porque trocou o setor e tudo mais. Então, você vai
analisando o que está acontecendo e o porquê que teve essa queda de preço, tá? Porque aí sim você vai tomar uma decisão se realmente não vale mais a pena ser sócio dessa empresa, mas uma decisão racional, não é uma decisão por impulso porque está despencando de uma vez. Você tem que entender que tipo de risco que está acontecendo nesse momento quando a queda de preço acontecer, tá bom? E depois que você fez essa análise, se é alguma coisa sistêmica que não tinha o que acontecer, todo mundo caiu mesmo, e nesse caso espera até respirar, entender o que está acontecendo, se é alguma coisa que foi falado local, se é alguma coisa regional, se é alguma coisa do setorial, você respira e aí sim, poxa, caiu tudo. E eu tenho essas 15 empresas aqui que eu quero ser sócio. Será que dessas minhas empresas está sendo uma boa oportunidade para eu comprar barato algo que é bom e de qualidade, tá? Então, assim, queda de preço, gente, se você escolheu bem, se você fez aquele primeiro exercício que toma tempo e que todo mundo pula, mas você tem certeza que você quer ser sócio, você não, que você quer ser sócio dessas empresas, aí pode ser que essas quedas sejam uma oportunidade de comprar algo mais barato e de qualidade, tá? Mas para que isso aconteça, vocês precisam entender se as empresas realmente são boas, se as empresas realmente valem a pena ser sócio. Então, por isso que essa escolha da qualidade, dessa seleção de ações é tão importante, porque no momento que tem uma queda generalizada, como que você vai escolher qual que você vai comprar no momento de oportunidade, se tudo caiu? Ah, vou atirar para tal lugar você fica igual uma barata tonta. Agora, não, eu tenho essas 15 aqui, eu vou ser fiel a elas, porque eu escolhi elas e elas fazem sentido para mim ser sócio delas. Aí, outra coisa, gente, vocês têm a rédea na mão, vocês têm o controle na mão. Poxa, olha, esse mês aqui, ó, tá num preço super bom, não tem nada muito evidente que tá com problema a empresa, então tá sendo uma oportunidade de eu comprar mais barato. E aí você acaba entrando, tá? Então, por isso que a escolha da qualidade é tão importante, para justamente vocês aproveitarem esses momentos de queda como oportunidade, tá bom? Mas você só vai saber se é o momento de queda uma real oportunidade se vocês escolherem bem lá no começo, tá? Só que, às vezes, a queda de preço realmente é porque tem algum problema muito sério, tá? E aí as pessoas acabam meio que se iludindo. Lembra que eu falei para vocês da questão do preço médio, de o preço vai voltar e tudo mais? Eu trouxe aqui alguns exemplos das empresas que começaram a cair e que nunca mais voltaram nem vão voltar, tá? Então, qual que é o risco à ruína? É justamente comprar qualquer ativo, o ativo que você nem acompanha e que quando cair, você achar que é uma oportunidade de continuar comprando. Então, justamente é isso o risco à ruína, que é uma perda muito grande na bolsa, mas é por uma escolha sua. Eu vou dar um exemplo mais recente aqui, que foi dessa empresa aqui, ó. Até recentemente teve prisão e tudo mais, tá? O que que aconteceu? Deu a questão lá da fraude financeira das americanas, no dia seguinte as ações despencaram, ficou um gap super gigante, despencou. O que muitas pessoas fizeram, né, que até acompanhava a americana, ah, não, é daqueles caras lá que é cheio da grana, vai dar um jeito, e achou que ia voltar. Um monte de gente acabou entrando depois dessa queda, achando que as americanas iam subir pra caramba. E hoje ela tá valendo, se eu não me engano, centavos, tá? Tá em recuperação judicial, tá tendo gente presa, já isso já faz mais de um ano. Então, assim, é ilusão achar que é uma oportunidade sem entender o que está acontecendo. E isso aconteceu muito, gente. Não foram poucas pessoas, muitas pessoas acreditaram que ia subir e que os donos iam fazer alguma coisa para que a empresa não ruísse, tá? Outro exemplo aqui, ó, é essa daqui. Eu não sei por que tinha tantas pessoas, tantos influenciadores falando dessa empresa aqui, que ia assim, ter um turnaround muito grande, tinha dias que davam um lucro muito grande, mas depois devolvia ao longo do tempo, mas as pessoas só viam aquele lucro daquele dia. Tinha uma lenda ao redor dessa empresa muito grande.
Quer dizer que ela nunca vai voltar? Talvez volte, mas até o momento já se passaram, sei lá, 5 anos e continua na mesma, derretendo, valendo centavos, tá? Então não se iluda, e muitas pessoas tinham essa empresa aqui, tá? Isso eu convivi, assim, na empresa que eu trabalhava, todo mundo tinha, os meninos lá ficavam falando, ah, ganha R$ 500 hoje, na semana seguinte perdia tudo, e ninguém falava, só fala quando ganha, não fala quando perde, e tinha essa ilusão de que ia ganhar algum dia e nunca veio esse dia, pelo menos até então, tá? Outras empresas que eram muito queridinhas até pouco tempo e vieram à ruína, então se vocês continuassem comprando para fazer preço médio, mas elas claramente estavam se degradando, era justamente a Magazine Luiza. A Magazine Luiza até poucos anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, era quase um sinônimo de status você ter Magazine Luiza, porque ela saiu de um preço muito pequenininho, deu um salto absurdo, só que com tudo que aconteceu, alta de juros, etc., ó, veio a ruína ao longo do tempo, as pessoas acreditando que isso ia passar, que os juros ia passar logo e tudo mais, continuaram comprando Magazine e também veio a ruína, tá? E a mesma coisa com Via Varejos Bahia, tá? Era uma empresa que era muito forte alguns anos atrás, ela não se modernizou, veio outras empresas de fora, veio todas essas chinesas, Shein, Shopping, etc. Então mudou totalmente o jeito de compra e ela tá indo também, tá bem ruim das pernas, tá em recuperação extrajudicial e o valor do preço da cota derreteu. Tá? Então, como vocês se blindarem dessas empresas? É justamente fazer boas escolhas. Se vocês forem ver, temos três aqui do mesmo setor, que é do setor de varejo, tá? Quer dizer que o setor de varejo é totalmente ruim? Não, mas vocês precisam entender como que elas funcionam em épocas de crise, tá bom? Então, assim, gente, não é porque caiu totalmente, que é uma oportunidade. Vocês precisam entender se o setor que vocês escolheram versus essa queda faz algum sentido, se é algum risco, etc e tal. Porque senão vocês vão ficar gastando o dinheiro de vocês em esforço que vai vir a ruína. Então, selecionem muito bem os setores, selecionem muito bem as empresas. É aquilo que vai ser a chave para vocês terem uma carteira de investimentos, uma carteira de ações que vai te pagar dividendos, que vai te sustentar no futuro.